me chamo Karina e sou engenheira sanitarista da Secretaria de Meio Ambiente CONCAP e estou aqui hoje para apresentar dois novos serviços de coleta seletiva que estão sendo oferecidas aqui no bairro Itacorubi, que é a coleta seletiva de resíduos orgânicos e a coleta seletiva dos vidros. Então, estão sendo ofertados esses dois novos serviços. Um é a ampliação do projeto piloto de coleta seletiva de resíduos orgânicos na modalidade porta a porta aos prédios do Itacorubi. É uma ampliação porque nós já temos parte de prédios atendidos neste bairro com a coleta de resíduos orgânicos que iniciou no ano passado, em outubro, entre o Jardim Botânico de Florianópolis e o Centro de Valorização de Resíduos do Itacorubi. Então, por isso que é uma ampliação. E o segundo serviço é a implantação da coleta seletiva de vidros na modalidade porta a porta aos prédios do Itacorubi. E nesse momento estamos atendendo somente os prédios. Esses serviços novos serão oferecidos aos prédios. E por que destes novos serviços? Porque precisamos atender às metas de desvio de resíduos do aterro sanitário que foram instituídas pelos marcos regulatórios. Precisamos fortalecer as políticas públicas voltadas à agricultura urbana, valorização dos resíduos orgânicos e alimentação saudável. E precisamos promover a economia circular e sustentável, saindo de um ciclo linear. E o que é isso, né? O que seria esse ciclo linear dos resíduos? Então, aqui a gente tem um desenho mostrando a linha de produção de lixo, que é do modelo linear, onde a gente tem ali no item 1 uma geração irresponsável de resíduos, se consome desenfreadamente, se consome sem se preocupar com a qualidade, a composição dos materiais e se consome sem se preocupar com a quantidade. O segundo item desse modelo é a segregação e disposição incorretas. Não se faz qualquer tipo de separação de resíduo, se coloca tudo de forma misturada numa única lixeira. E aí, depois de não tendo essa separação, então a gente segue para um modelo de coleta misturada, que seria o equivalente à coleta convencional. Recolhendo tudo misturado, assim viabiliza a capacidade de recuperação dos resíduos, então inviabiliza qualquer processo de reciclagem, essa coleta misturada. E tudo é destinado ao aterro sanitário. Então, nesse modelo linear, a gente tem ali o nascimento de um produto e o fim dele, a sua morte, num aterro sanitário. Não existe uma recirculação de matéria-prima. Já no ciclo virtuoso, que é a economia circular, nós temos uma ciclagem de nutrientes ou de matéria-prima. Começando pelo item 1, o consumo consciente. A gente vai consumir somente aquilo que é necessário, vai adotar práticas mais sustentáveis, reduzir o consumo de matéria-prima, reduzir o uso de descartáveis. Em consumindo, a gente faz a segregação desses materiais pós-consumo em diferentes frações, separando o rejeito, o reciclável seco e o reciclável orgânico. E depois, na terceira etapa, que é a coleta, encaminha-se cada fração para sua respectiva coleta. E isso possibilita o encaminhamento adequado desses resíduos, cada qual para o seu ciclo produtivo. Os orgânicos vão para o processo de compostagem, os recicláveis secos vão para uma associação de catadores, dali seguem cada um para a sua cadeia produtiva, o vidro vai para a cadeia do vidro, o plástico para a indústria do plástico, o metal para o ciclo do metal. E com isso nós temos o retorno desses materiais ao ciclo produtivo ou à natureza, quando orgânico à natureza, né? Se a gente encaminhando o orgânico para um processo de compostagem, a gente promove esse retorno de nutrientes ao solo para a produção de novos alimentos. E as embalagens, a gente retornando para a cadeia produtiva, a gente poupa a extração de matéria-prima virgem da natureza. Então aí tem-se o ciclo virtuoso. Ainda dentro do porquê desses novos serviços, a gente tem a obrigatoriedade legal. E aqui a gente pode citar a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o Decreto Lixo Zero, a Lei Municipal dos Orgânicos e a Lei de Crimes Ambientais com seus decretos regulamentadores. Dentro do primeiro marco legal, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é o grande guarda-chuva de legislação hoje na área de resíduos e foi instituída em 2010. E ela traz algumas questões importantes. A primeira delas é a separação em 3 frações. Então, ela define que os resíduos sólidos precisam ser segregados em no mínimo 3 frações, que são os recicláveis secos, as embalagens, né? O reciclável orgânico, que são os restos de alimentos, resíduos vegetais, e o rejeito, que é aquilo que não tem potencial de reciclagem, que é o que a gente diz que não tem jeito, vai para o aterro sanitário. Ela traz também a questão da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. E o que é isso que a lei define? Ela diz que para um material ser reciclado, ele depende da ação de cada um de nós, ele depende da ação da população, cada um de nós em nossas casas, fazendo a segregação adequada dos resíduos e colocando nos dias e horários para as coletas adequadas. Depende da indústria de criar produtos mais sustentáveis que possam ser reciclados, de promover e implantar em linhas produtivas que possam absorver esses materiais e reciclar esses materiais para pós-consumo, e do poder público, que entra na questão de educação ambiental, de fiscalização e de ajudar a implantar esses sistemas de coleta seletiva. Essa lei também define uma ordem hierárquica no gerenciamento dos resíduos, que é esse que está apresentado nessa figurinha, que primeiramente é o não gerar, é a gente recusar o uso, a geração de resíduo, é a gente substituir a sacola descartável por uma sacola retornável, é o copo descartável por um copo de vidro, um copo permanente. O segundo passo é reduzir, e não tendo como evitar essa geração, é a gente reduzir a quantidade, a gente fazer a quantidade adequada de comida para não haver as sobras, é a gente comprar aquilo que realmente a gente precisa para consumir, né, para não ter a sobra para fazer o descarte. O terceiro item é o reutilizar, é a gente possibilitar um novo uso, ou o uso por outra pessoa, é a gente não jogar fora aquilo que pode ter um segundo uso. E não podendo fazer aquilo é reciclar, então caminhando para uma coleta seletiva, ou fazer um tratamento. E por último, a última hipótese que tem, esgotadas todas as anteriores, é que a gente deve dispor num aterro sanitário. Além disso, a gente tem o Decreto 7404, que regulamentou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ele diz que os consumidores são obrigados, sempre que estabelecido um sistema de logística reversa pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos, ele precisa acondicionar esses resíduos de forma adequada e disponibilizar para esses sistemas de coleta seletiva. E o Decreto Federal 6514 de 2008, que é o decreto que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais, ele trata como uma infração ambiental sujeita a multa se a pessoa deixar de segregar os resíduos sólidos, conforme estabelecido pela coleta seletiva, quando a mesma for instituída pelo titular do Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. O que quer dizer isso? Que se a coleta seletiva passa em frente ao seu domicílio, se está sendo oferecido esse serviço, você é obrigado a segregar seus resíduos e participar desse sistema de coleta seletiva. Caso contrário, você fica sujeito a uma penalidade, como uma multa, porque está cometendo uma infração ambiental. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, ele foi instituído por um decreto municipal em 2017 e ele estabeleceu várias metas para a recuperação dos resíduos sólidos e desvio do aterro sanitário. Temos a meta aí de até 2030, 60% de recicláveis secos e 90% dos resíduos orgânicos. E para isso foram instituídos nesse plano os sistemas de coleta seletiva. E aí essas metas do Plano Municipal de Gestão Integrada foram absorvidas dentro de um decreto municipal que instituiu o conceito Floripa Capital Lixo Zero 2030. E o que é isso? A gente precisa trabalhar através
desses sistemas de coleta seletiva e juntamente com a população precisamos mudar o comportamento e o destino dos resíduos. Hoje temos aqui à esquerda o gráfico de 2019, onde temos 7% dos resíduos sendo reciclados e 93% são encaminhados para o aterro sanitário, sendo que o aterro sanitário, conforme eu mostrei na ordem hierárquica de gestão de resíduos, é o último item, é a última possibilidade para fazer o gerenciamento de resíduos. Então a gente precisa inverter esse gráfico e deixá-lo como o da direita, onde a gente só vai ter 40% de resíduos encaminhados ao aterro sanitário e 60% recuperados, seja através da reciclagem das embalagens, que são os secos, ou da compostagem dos orgânicos. Temos ainda a Lei Municipal de Compostagem, que ela institui a obrigatoriedade da destinação ambientalmente adequada dos resíduos orgânicos por meio de processos de compostagem. E essa lei diz que toda pessoa jurídica é obrigada a segregar seus resíduos orgânicos na fonte e destiná-los a um processo de compostagem. E essa lei também define metas que cada pessoa jurídica precisa cumprir. Até 5 de junho de 2021, 50% dos resíduos orgânicos destes estabelecimentos precisam ser encaminhados à compostagem. E até 5 de junho de 2030, 100% dos resíduos orgânicos de cada estabelecimento de pessoa jurídica precisa ser encaminhado à compostagem, é o que diz essa lei. Então, tendo em base, passando essa etapa de porquê, espero ter feito entender, onde que vamos iniciar esse trabalho. Esse serviço vai iniciar na bacia do Itacorubi, iniciando primeiramente no bairro do Itacorubi. São 70 condomínios atendidos nesse momento, estão ali achurados em roxo, de um lado da rodovia de Mar Gonzaga, pegando ali a rodovia Mário Vieira, o William Richard e as transversais. E depois tem aquela parte dos condomínios ali atrás da Celeste, que tem uma região ali com uma concentração bem grande de condomínios. Então, a princípio, neste início serão essas duas regiões atendidas, 70 condomínios. Mas depois a gente vai avançando para as demais áreas, para que a gente consiga fechar toda essa bacia. E nesse momento a gente só está atendendo condomínios residenciais multifamiliares, não estamos atendendo residências unifamiliares e nem comércios. Quando iniciará o serviço? Esse serviço será iniciado na Semana do Meio Ambiente, o Dia do Meio Ambiente é dia 5 de junho, então nessa semana será lançada essa coleta. A coleta seletiva de orgânicos ocorrerá às terças e sextas-feiras, no período matutino, e a coleta seletiva de vidros às quartas-feiras, no período matutino. Aqui na foto nós temos a imagem do veículo que foi adquirido, um caminhão tipo satélite. Temos 2 caminhões desses exclusivos para o orgânico e 2 exclusivos para o vidro. E como participar dessa coleta, desse novo serviço? Então, a gente preparou aqui um passo a passo para que os condomínios possam se organizar para poder iniciar sua participação nesse serviço. O primeiro passo é repassar as informações aos condôminos. A CONCAP disponibilizará os seguintes materiais para uso dos síndicos: folder impresso, ensinando como fazer a segregação dos resíduos em diferentes frações, folder digital para que possa ser veiculado nos grupos de WhatsApp do condomínio, vídeos educativos ensinando a segregação em 3 frações. O segundo passo é adquirir contentores no modelo europeu para condicionamento desses resíduos e participação dos novos serviços. São necessários contentores de 120 litros na cor marrom para os resíduos orgânicos e contentores de 240 litros na cor verde para os vidros. O contentor é como esse da foto aqui, olha. A gente sugere que seja iniciado esse serviço disponibilizando um contentor para vidros e 2 contentores para os resíduos orgânicos. E com o tempo de adesão a esse novo serviço, verificando qual que é o comportamento dos moradores,
cada condomínio, cada síndico vai verificar a necessidade de ajuste nessa quantidade de equipamentos, fazendo a aquisição de mais unidades. E é bem importante destacar que a diferença entre o contentor, esse contentor modelo europeu, que é esse verdinho da direita, esse é o que precisa ser adquirido para a participação nessas coletas. Ele é diferente do modelo americano, que é esse laranja aqui da imagem, que é o que vocês já utilizam hoje para a coleta convencional. Observe que o sistema, a parte frontal desses contentores, ela é diferenciada. Isso está diretamente relacionado ao sistema de ancoragem de cada modelo e do seu encaixe no elevador do caminhão. Então, aquele contentor laranja que é usado para coleta convencional, ele não serve para esse novo modelo de coleta, porque ele não é compatível com os veículos. O terceiro passo é adquirir sacos compostáveis para uso nos contentores de recicláveis orgânicos. O uso do saco compostável é opcional. Nós indicamos a utilização apenas para melhorar a questão da higiene dos contentores. E por que precisa ser um saco compostável? A gente não pode usar o saco plástico normal, porque um saco compostável ele é um saco feito a partir de uma matéria, uma fonte renovável, uma fonte natural, como a fécula de mandioca, fécula de batata, e é um saco que não vai interferir nas propriedades, na qualidade do composto orgânico final, lá no processo de compostagem, porque, como eu falei, a gente está entrando num ciclo virtuoso de resíduos. A gente vai segregar esse resíduo orgânico lá na fonte geradora, mas para garantir o retorno desses nutrientes ao solo, a produção de alimentos saudáveis, o uso desse composto no programa de agricultura urbana, em hortas escolares, em hortas comunitárias. Então a gente precisa garantir a qualidade desse composto. E por esse motivo a gente não pode permitir o saco plástico convencional neste processo. A gente só pode usar o saco compostável, que é o único saco que não interfere nesse processo e que consegue se decompor no tempo de compostagem, que é em torno de 4 meses. E atenção, plástico biodegradável não é o mesmo que saco compostável. E a prefeitura fornecerá uma quantidade de sacos iniciais para que cada condomínio possa iniciar o processo. A gente está verificando a quantidade de unidades habitacionais de cada condomínio e vamos entregar, relacionando essa quantidade, a quantidade de sacos para cada condomínio. E como participar? O quarto item seria a segregação da fonte pelos moradores. Então, o segredo da gestão diferenciada dos resíduos, ele está no comportamento, nos hábitos de cada unidade habitacional. Então, os resíduos só serão encaminhados para uma cadeia de reciclagem se durante a geração, os meus hábitos diários, eu fizer a promoção dessa segregação. Então, cada morador vai precisar fazer o seu papel dentro do seu apartamento. E para isso, para a separação dos resíduos orgânicos, cada um vai precisar providenciar um recipiente estanque para fazer o acondicionamento dos restos de alimento, casca de ovo, borra de café, guardanapo sujo, sobra de comida, para pegar seus restos de preparo de comida ou sobra de comida lá da sua cozinha e acondicionar esses resíduos. Nós indicamos o uso de baldinhos como esse, que tem de 3 litros, com tampa hermética, mas fiquem à vontade, podem utilizar outros tipos de recipiente. E cada morador vai utilizar, enchendo esse baldinho, vai se deslocar até o depósito temporário do prédio e lá vai transferir os resíduos desse baldinho para o contentor marrom de 120 litros do condomínio. E o uso de sacola compostável ou saco de pão é opcional. A pessoa pode, por uma questão de querer melhorar a higienização do seu balde, fazer uso de alguma forma de proteção, ou com saco compostável ou com saco de pão, desde que ele não tenha plástico, saco de papel. E para a separação dos vidros, a pessoa também vai, quando tem os vidros, vai esvaziar as embalagens de vidro,
se possível passar uma água, e separando esses vidros vai se deslocar até o depósito temporário do prédio e colocar esses vidros no contentor verde de 240 litros. E o que a pessoa pode separar? Garrafas de bebida, potes de alimentos, frascos de cosméticos, copos e taças de vidro e cristal. Pode colocar o vidro inteiro ou o vidro quebrado, não tem problema. O que não pode colocar no contentor de vidro? Não é para colocar plástico, não é para colocar papelão, não é para colocar metal, é para colocar vidro. E é para colocar vidro do tamanho que caiba no contentor, por isso vidros planos com películas, isso não deve ser colocado nesse container. E atenção para os utensílios de cerâmica e porcelana, eles são os grandes vilões da reciclagem do vidro. Apesar de eles serem perfurocortante, de serem similares por esse aspecto aos vidros, eles não são recicláveis, eles não são considerados do grupo do vidro, eles são grandes vilões da reciclagem porque eles diminuem a resistência de todo um lote de vidro. Se tiver um pedacinho de porcelana, ela inviabiliza a reciclagem de uma grande quantidade de vidro por interferir na sua resistência. Então não coloquem esses materiais no contentor de vidro. E lâmpadas também não devem ser colocadas porque elas devem ser destinadas aos sistemas de logística reversa, por geralmente terem algum componente perigoso que precisa de um outro destino. E aí, muito importante nesse processo é o papel do síndico, que ele tem um grande papel na organização dessa coleta interna e na sensibilização dos condôminos, replicando essas informações repassadas pela Secretaria de Meio Ambiente com o CAP, e ele também será muito importante na interlocução entre o condomínio e a prefeitura. E para isso a gente deixa aqui 2 canais de comunicação, um e-mail, orgânicos.concap@pmf.sc.gov.br e um número de WhatsApp do setor de educação ambiental, que é o 3261-4808. Então, qualquer dúvida, necessidade de ajuda, pode fazer o encaminhamento através desses meios de comunicação que a gente vai atender. E para onde irão esses resíduos que serão recolhidos nessas coletas exclusivas? Os resíduos orgânicos irão para o pátio de compostagem termofílica do Centro de Valorização de Resíduos do Itacorubi. Lá eles vão ser inseridos nas leiras de compostagem e serão transformados em 4 meses em composto orgânico, que é utilizado tanto para o ajardinamento quanto para os programas de agricultura urbana, para a construção de hortas medicinais, de hortas comunitárias, de hortas em centros de saúde e escola. E com isso a gente tem uma economia circular dos resíduos orgânicos, que é a geração dos resíduos orgânicos na preparação dos alimentos, o encaminhamento à coleta seletiva de orgânicos, o tratamento pelo processo de compostagem e o retorno desses nutrientes ao solo através do composto orgânico para a produção de alimentos saudáveis, fechando o ciclo produtivo. E os vidros, eles serão recolhidos e encaminhados para a unidade de triagem da CMR, no Itacorubi, anexa ao Centro de Valorização de Resíduos, onde será feita uma triagem desses materiais para remoção das impurezas e posteriormente comercializado com a indústria. E aqui a gente tem o ciclo de vida do vidro. O vidro naturalmente é produzido com a extração da sílica, que vem da areia, vai para o alto forno para fazer a fusão desse material e entra então a produção, começa-se a produção dos materiais de vidro. Com a reciclagem do vidro, a gente substitui a areia nesse processo. Então a gente consegue deixar de extrair esse material da natureza, e o vidro é um material que é 100% reciclável, ele não perde a sua resistência conforme a quantidade de vezes que ele passa por um processo de reciclagem, então ele é um material super importante para esse processo. E aí temos os benefícios em participar. O primeiro benefício é o atendimento à legislação. O condomínio participando desse sistema de coleta seletiva vai estar atendendo toda aquela legislação que eu passei ali no início.
Além disso, a possibilidade de receber composto orgânico. Os condomínios que tiverem interesse, que queiram fazer uma horta, que precisam de composto orgânico para manter seu jardim, eles podem fazer essa solicitação que nós estaremos disponibilizando àqueles que participarem da coleta. A separação também vai promover uma segurança dos profissionais do condomínio, uma vez que o morador vai manusear de uma forma diferenciada os seus resíduos de vidro, que são grandes causadores de acidente de trabalho, né? Tanto com os profissionais de condomínio, quanto com os próprios profissionais da coleta da CONCAP. Então, esse manejo diferenciado do vidro vai melhorar nessa questão da segurança. A melhoria da limpeza do prédio, quando as pessoas começam a prestar atenção nos seus resíduos, a olhar para eles de uma forma diferente, a perceber a necessidade de separação de cada fração, a gente percebe os condomínios que têm implantado essas práticas que acabam melhorando a qualidade dos outros resíduos, da limpeza do depósito. Os recicláveis acabam sendo melhor triados, mais limpos, né, colocados para coleta. Além disso, a gente vai ter uma construção de uma cidade mais sustentável, porque para isso a gente precisa do apoio de cada um, né, de cada habitante da cidade, para que a gente possa, mudando os hábitos, ter uma cidade mais sustentável. E por último, o reaproveitamento de matérias-primas já extraídas da natureza. Então seria isso que a gente tem para apresentar para vocês, e qualquer dúvida estamos à disposição através do nosso e-mail e do nosso canal do WhatsApp. Obrigada a todos e esperamos que todos possam participar desse importante projeto da cidade.